Pronto. Bora? Pode? Muito bem. Só para me organizar aqui. 9h30 até as 11. Pode ser? Não, pode. Ai, que bom. Gente, acho que não precisa nem falar da minha alegria de estar aqui, deve estar estampado da gratidão. Muito obrigado mesmo. E aí, quando a Rô comentou comigo que a gente ia falar sobre vida quântica, aí o coração, pum, pulsou ainda mais. Porque, sei, né, vocês me honram e alguns acompanhando o trabalho que a gente faz, vocês sabem como eu levo a sério essa questão, como que eu tenho muito carinho e respeito por esse assunto, e exatamente na abordagem que a gente procura trazer, o que vai desmistificando muitas das nossas relações com a vida material, com o que significa estar aqui na Terra, sem ser da Terra, mas ao mesmo tempo experimentando a nossa divindade, com D minúsculo, em estar na Terra vindo de onde a gente veio. Então falar da vida quântica para mim é simplesmente falar da lei divina e das potencialidades que por vezes a gente acaba se esquecendo que tem, principalmente por causa disso. A gente mergulha na matéria, a gente mergulha no esquecimento, a gente ganha um novo corpo, uma nova família, uma nova estrutura, e a matéria ela inebria, não adianta, né? Nenhum espírito, por mais evoluído que seja, ignora ou diz o contrário, né? Estar na Terra não é para matar, né? Planetas como o nosso ainda são muito densos, e como a nossa alma vem de uma história muito densa, então a lei de afinidade. À medida que nós vamos sutilizando o nosso ser, a nossa alma vai se sutilizando também. E talvez por isso eu acredito, pelo menos assim é a sensação que eu vejo, né, que agora a gente tem tanto espaço para falar desse assunto de maneira tão livre. Porque não adiantava falar sobre isso há 300 anos atrás. Não havia maturidade, não havia estrutura consciencial no planeta. Muitos de nós ainda precisaria reencarnar mais vezes para dar conta de hoje ter essa sede. Né? Porque para ir para o próximo nível, a gente vai se alimentando no nível que a gente se encontra. Né? Cada nível de consciência demanda um alimento diferente. Aí, à medida que a gente vai expandindo essa consciência, chega uma hora que ela chega no limite. Você começa a ter fome demais. E aí, se a gente não se alimentar, você não sai do limite. Porque você vai se alimentando, pum, a gente pula o nível. Aí nós vamos ter uma fome de outro nível de consciência. Com certeza, a necessidade de alguém que está no mundo espiritual bem mais evoluído que a Terra é diferente da nossa, mas eles têm. Todo mundo tem. E eu acredito que compreender a nossa capacidade de co-criadores conscientes da nossa existência é um dos alimentos mais poderosos para fortalecer o nível que a gente está e nos levar para o nível acima. Em todos os sentidos. Eu fico imaginando assim, os amigos espirituais estão no nível superior, né? Às vezes acompanham cada um de nós, olha. Acho que deve ser mais ou menos a sensação que a gente tem quando a gente vê os nossos filhos aprendendo a ler e escrever. Como hoje é normal, né? Você olha assim e fala, gente, que coisa. E a criança tá lá, meu nome, a primeira letra é... Então é tudo lindo, assim, meu Deus, isso é mágico, eu vou escrever. E a gente olha assim e fala, oh, meu Deus, crianças. Então a gente ainda está na fase de falar, meu Deus, os sinais estão acontecendo. Aí eles estão lá, mas é óbvio isso. Meu Deus, eu pedi uma coisa, ocorreu, será que isso é sério? Gente, eu rezei, me senti melhor. Você diz, meu filho, você esperava o quê? Coisa mais ou menos por aí, né? Somos as crianças, que bom que a gente já está aprendendo a se alfabetizar na lei divina, né? Menos mal, né? Menos mal. Isso é muito bacana. Então, aí, o que eu queria combinar com vocês? Eu queria trazer assim, uma abordagem super tranquila sobre essa estrutura da cocriação junto com a reencarnação, como que a gente conecta esse processo para existencialmente a gente aproveitar. E aí, na sequência, aí abrir o espaço para conversa, para vocês fazerem perguntas, para contribuições, e a gente transformar esse momento nosso num momento muito rico. Pode ser assim? Pode? Então, tá bom. Ó, pensa o seguinte, eu sei que eu não vou falar novidade para ninguém, mas vamos voltar lá no início. Já te contaram como que a gente nasce, não contaram? Todo mundo? Passando a fase da cegonha, tá? Mas, tá.
Talvez tudo comece por ele. Por que será que o Senhor da vida... Porque pensa bem, Deus podia ter criado qualquer meio. Ele criou o universo. Então ele podia ter criado qualquer meio, qualquer forma para fazer com que a gente tivesse experiências espirituais ou existenciais ou crescimento. Tem algumas plantas, alguns seres que são assexuados. Por que nós precisamos, não tem outro jeito de viver, nem Cristo pulou essa etapa, ninguém pula, ninguém quebra a lei divina de um pai e de uma mãe. Por que a gente precisa de uma família? Para chegar, aterrizar. Sabe, desestruturado não distorce, mas precisa. Para aterrizar tem que ter um início ali. Tem que ter um porquê. Vamos pensando nisso. O que é essa necessidade dessas polaridades? Polaridade masculina e a polaridade feminina. Por que não só uma? Por que não só outra? Então, a lei divina, gente, sabe como é? Nos faz viver um processo de ascensão espiritual que é gradativo, é proporcional ao nosso ritmo, que respeita a nossa velocidade, mas é implacável. Não tem jeitinho na lei divina. Eu falo para a gente que é brasileiro, é difícil entender isso, né? Não sabe, né? Não, jeitinho, não tem jeitinho. Não há jeitinho. Não dá para enganar a lei divina, sabe? Uma rasteira na lei divina, não dá. Literalmente, a gente colhe o que a gente planta. A fala que eu acho linda de Joana Gênesis, a gente é herdeiro de si mesmo. Então hoje você está construindo a herança que você vai herdar amanhã. Aliás, não raro, literalmente falando, né? Herança física e espiritual, porque muitos de nós podem ser neto de si mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso, né? Você acaba muitas vezes reencarnando na família que você começou. Você vai ser seu neto, seu bisneto e vai herdar o ambiente familiar, às vezes material, que você começou a construir. Então muitas vezes a pessoa constrói agora para usufruir lá na frente. Tanto que muitos estão usufruindo agora de coisas que começaram a construir há 200 anos atrás. A gente não se lembra. Uma pessoa de fora falando, gente, mas dá tudo certo pro Joãozinho, pra Mariazinha, que injustiça. Injustiça não, ele ou ela muitas vezes está colhendo aquilo que trabalhou lá atrás. Porque a vida é uma colheita. Né? Sei com vocês eu posso falar muito abertamente, né, sem reservas. O Dr. Felipe, você sempre comenta comigo o seguinte, meu filho, essa separação que vocês têm na Terra, ela é vocês. Para nós não há diferença entre você pessoal, você profissional, você filho, você é você. É um contínuo, o espírito ele é um contínuo. Quando você está na Terra, você está no mundo espiritual, você é você. Você fez coisa boa, recebe, fez coisa ruim, recebe. Simples assim. Então, à medida que a gente vai despertando essa consciência de quem a gente é, de quem a gente quer ser, de onde a gente quer chegar, não cabe mais o velho eu. Não cabe mais, sabe? Não cabe. Eu, por exemplo, falo de verdade, assim, eu não sei como eu estava conversando essa semana passada. Eu lembro do velho Ricardo, vocês são vários velhos, né? Eu acho que foi o que eu falei na sexta-feira lá. Se você não tiver vários velhos eu, você não está vivendo direito a sua existência. Você estagnou em algum lugar. Porque a existência bem vivida, você vai passar por várias mortes existenciais na mesma existência. Senão ela não foi bem vivida, porque significa que você estagnou no nível e ficou nele o tempo todo. Então a morte existencial é um baita de um sinal de crescimento. E a gente trocar as cascas, até cobra troca a casca, né? A gente vai trocar a casca do ego e ele vai se sutilizando. Então eu me lembro um dos primeiros Ricardos, dos velhos eus, lá atrás, iniciozinho, finalzinho da infância, da adolescência, e eu não me reconheço em muitas coisas. A sensação que eu tenho de uma outra pessoa. Eu dou graças a Deus por isso. Eu fico imaginando, Deus abençoe que daqui a 10, 20 anos eu tenho a mesma sensação. Uai, porque o negócio é esse, né? É progresso, é expansão. E as experiências da vida, elas vão causando essa expansão. Você vai olhando para as mesmas coisas que você olhava antes, e com dor, ou tristeza, ou perda, desarmonia, e de repente você descobre que é bênção. Que é bênção. Então, pensa nisso. Por que a gente está aqui na Terra? Para lembrar de quem a gente é. É curioso, né? A gente reencarna para desencarnar. Você sabe, Ricardo, é óbvio. Não é desencarnar, morrer. É desencarnar, tirar a influência da carne, da alma. Olha que interessante, do mesmo cura, um da psicologia. As vacinas são feitas por contato normalmente, né, com antígeno. Você tem um agressor ali para gerar resistência. No nosso caso. Então a gente precisa vir à Terra, não Terra, você precisa reencarnar
em planetas proporcionais ao nível evolutivo nosso, no nosso caso foi a Terra, podia ser outro, para que em contato com a estrutura semelhante a gente possa evoluir. Então não tem como pular etapas. Então o que a gente está fazendo aqui? Despertando. Cada vez mais. Aprendendo. Tomando consciência de um ser que a gente sempre foi, mas não sabia. Você sabia, não sentia. Você sentia, não vivia. A gente está aqui para aprender a se abraçar, a se acolher. E como uma criança que literalmente está aprendendo a ler, escrever, que vai começar a ver um mundo novo, vai ver um livro, que antes era tudo garrancho, agora vai, uau, agora eu estou entendendo. Gente, incrível isso, olha só, o conhecimento está aqui. A gente vai começar a ler o livro da vida. Porque à medida que a gente vai se alfabetizando existencialmente, a gente vai conseguir olhar para a mesma existência e ler as linhas que sempre estiveram ali. Mas o nosso olhar não estava hábil para perceber. Faz sentido? Sim. Né? Eu brinco que é que nem o pessoal da área da saúde, né? Só quem é da área da saúde entende aqueles raios-x, ou não? Você tem que ser da área da saúde. Eu acho ótimo. Você vai no médico, dentista, fisioterapeuta. Não, olha aqui, ó. Tá vendo? Seu raio-x, você tem isso, a gente olha. Aqui, ó, bem aqui. Não é legal, mas porque, veja, eles treinaram para isso. O olhar deles está preparado para enxergar. A gente vê, não enxerga nada, só vê mancha. Olha que interessante isso. Então a mesma coisa acontece com a lei divina. Então muita gente olha para o universo e só vê mancha. Outros olham e veem o formato direitinho. Porque o olhar está clinicamente preparado para isso. Essa pessoa aprendeu a ler e escrever. Então pensa na lei divina exatamente dessa forma. Ela sempre esteve, sempre está e sempre estará. Isso não vai mudar. Nós é que estamos mudando. É diferente. E aí nesse meio de mudança é que gradativamente a gente vai começar a entender o que é a vida quântica. Né? Porque na medida que a gente for capaz de se libertar das velhas cascas que impedem a gente de ver e de sentir com mais clareza, a gente vai conseguir viver experiências que a gente não vivia. E a gente vai começar a prestar atenção em coisas que a gente não prestava. E vai começar a ajudar os amigos espirituais a nos ajudar com mais facilidade. Eu não sei se vocês têm essa consciência, certamente, se não todos, muitos têm. A dificuldade que é para um ser desencarnado que está numa vibração, que habita uma vibração acima da nossa, é para nos ajudar de maneira efetiva. Não é simples. Literalmente, é como você tentar dar conselhos para uma criança. O exemplo é perfeito. Tem crianças que você vê que são muito mais maduras, não são? A gente fala, nossa, criancinha hoje em dia, 6, 7, 8 anos, a gente conversa com um adulto. Para, senta, fala. E tem outros que são crianças. Não é nem que a criança que tem a dificuldade está atrasada, é a natureza da criança, é o outro que está adiantado. É mais fácil. A mesma coisa conosco. Literalmente a mesma coisa. Você imagina, alguns amigos espirituais querem te acessar. Se você é uma criança espiritual tradicional, é difícil demais. Porque você fala, você não entende, não compreende, vai compreender a limitação. Entende? Já, à medida que vai crescendo, a mesma criança fala, nossa mãe, nossa pai, eu fazia cada coisa quando era mais novo, né? Que coisa. A própria pessoa vai vendo que ela não era fácil. É a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Então muitos de nós têm as suas dores, têm as suas queixas, mas a forma que a gente lida com elas, que é que a gente dá conta, muitas vezes nos afasta dos amigos espirituais. Eles não se afastam de nós, porque Deus nunca se afasta da criatura, mas a gente se afasta deles. Então, quando a dor se instala de diversas formas, solidão, carência, falta, doença, medo, dúvida, angústia, sabe, tipicamente humanos, todos nós temos isso. Quando esse buraco existencial se instala, é como se a gente pegasse uma lente de um óculos muito turva e botasse no nosso rosto, e a gente vai começar a ver tudo assim, tudo turvo. Né? E parece que o mundo está turvo. Meu Deus, o mundo está turvo, o mundo ficou turvo. Não está turvo. Tira o óculos. Tira o óculos. Ou troca a lente.
que é reforma íntima? O que a gente está fazendo aqui? Que vocês estão nesse trabalho, cada um de nós? Trocando a nossa lente. Para ver a realidade como ela realmente é. Então muita gente ainda acha que nasceu para casar, ou para ter filho, para ter família, para trabalhar em X. E ninguém nasceu para isso, entenda. Esses são os artifícios, os subterfúgios que a alma humana experimenta em uma existência ou outra para despertar. Todo mundo nasceu para despertar espiritualmente. Ponto. Em última instância, a única coisa que vale. Se você teve família ou se não teve, não faz diferença nenhuma. Zero. Zero. Se você casou, se não casou, se teve dinheiro, se não teve, sua profissão, se é inútil, faz diferença nenhuma, zero. Porque a única coisa que conta quando a gente desencarna são as construções que ficam gravadas no nosso ser profundo, os nossos corpos sutis, das emoções que a gente teve. Então você pode ter uma pessoa, por exemplo, um morador de rua que não teve a família mais iluminada do que uma pessoa que tem uma família linda, mas era uma pessoa dura. E eu não estou exagerando. No livro Céu e Inferno, eu amo a história do Cisne Lisboa, que é relatada, Kardec traz a segunda parte, os relatos espirituais desses espíritos mais iluminados, como que é o retorno deles à pátria espiritual. E o Slisgo, ele era a alma de um judeu encarnada, que tinha feito muita coisa errada 400 anos antes. Então ele perambula durante os 400 anos e ele pede para reencarnar como mendigo. Ele era mendigo em Vilna, na Lituânia, na época dele, do século XIX. Mas ele era um mendigo tão bom, que ele mendigava para dar dinheiro para os outros mendigos. Era diferente. E ele relata, quando ele desencarnou, a cidade dele parou. Vilna parou para ir no enterro do mendigo. Tem que imaginar a cidade parando para ir no enterro de um mendigo. Mas foi o que aconteceu. E aí ele traz, tá lá a história linda dele, ele traz esse relato. Que aos olhos dos outros a vida era difícil, era complicado, mas ali ele se estruturou. Tem uma outra linda história na sequência do menininho. Me fugiu o nome dele aqui agora. Mas no mesmo capítulo, menininho, que ele reencarna-se na França e com uma doença extremamente rara, os membros todos tortos. Na época ainda sentia morfina, então assim, as dores físicas eram enormes. Aí o médico passava no leito, não tinha pai, não tinha mãe. O médico é que criou afinidade com ele e cuidava dele, dava atenção para ele. E ele não se queixava, ele não reclamava. E era um exemplo para todo mundo. Ele consolava, menininho, tinha menos de 10 anos. Urrava de dor física e quando estava urrando, consolava as pessoas ao redor. Aí ele desencarna e traz o relato. Ele tinha feito, olha como tudo é relativo. Ele tinha feito o processo evolutivo dele e já estava num nível espiritual muito superior, mas ele ainda precisava trabalhar algumas sutilezas na alma. Ele pede para vir na Terra com essa condição. Ele pede, eu quero treinar isso. Então, aos olhos do mundo, o injustiçado, Deus esqueceu, o absurdo. Aos olhos de Deus, o iluminado. Então, comece a entender isso. Quando a gente vai lendo as linhas da vida, de verdade, você vai compreender o texto de uma nova interpretação. Muitas vezes o que você acha que é certo, não tem nada certo. Muitas vezes o que você acha que é errado, não tem nada errado. Então, tudo depende da nossa maturação, do nosso ser. E aí, olha só que interessante como que a lei divina fez o processo funcionar. A lei divina, claro. Funcionar direitinho. O Senhor da vida, Ele criou o universo que a gente dá conta de conhecer. Se é diferente disso, nós vamos ter que evoluir para chegar no novo nível e aprender, mas que chega para nós. Em que a lei de causa e efeito é perfeita. Em que a lei da cocriação ela é perfeita. Vamos lá. Quais são os princípios da cocriação, embora não se fale, hoje tem se utilizado esse nome, eu gosto dele porque para mim ele é justo, porque mostra que criamos juntos. Antigamente se utilizava outros nomes, mas quais são esses princípios presentes em todas as estruturas espirituais do Ocidente e do Oriente? Bem, na lógica co-criadora, eu sou herdeiro de mim mesmo. O que isso quer dizer? Você faz o bem, não faz o bem, essas energias ficam registradas em você. Então assim, você planta, você colhe. Essas energias te acompanham, nos acompanham. Pensa, você reencarnou e elas vieram contigo, as antigas. Então tem gente que já reencarna com tendência depressiva, por quê? Porque era depressiva até então. Uns reencarnam com a tendência suicida porque suicidaram, porque tem essa tendência forte até então. Não foi implantado no útero, no ventre, não tem nada disso.
Você tem memória espiritual. Tem um jeito que é o oposto. Tem alguns que já reencarnam com uma luz totalmente diferenciada. Mas Deus não deu isso. A pessoa conquistou. Então, como que a lei funciona? À medida que você planta sementes melhores, você colhe frutos melhores. Vamos de novo. À medida que nós plantamos sementes melhores, nós colhemos frutos melhores. Na lei divina, o mérito vem antes da conquista. Guarda isso. Na lei divina, o mérito vem antes da conquista. Porque na lei humana, a gente quer conquistar para ter o mérito. Então, mais ou menos assim. A gente tem a ilusão do tipo, eu estou chateado demais. Por quê? Eu estou com problema lá no casamento. Tá muito ruim, tá difícil demais. Na hora que eu conseguir resolver esse negócio, trem, aí eu acalmo. Você não entendeu. Você não vai resolver isso. Nem isso, nem nada. É o oposto. No dia que você aprender a ficar em paz, apesar do casamento turbulento, é que existe uma pequena chance de você resolver. Mas eu estou doente, isso me rouba a paz, me tira o conceito e não sei o quê. Na hora que resolver que eu ficar bem de saúde, eu melhoro. Não vai ficar bem de saúde então, já vai se acostumando, porque eu nunca vi exceção. É o oposto. No dia que você aprender a criar, e eu também, a leveza no meio da doença, aí a doença perde a necessidade dela, ela vai embora. Então, a lei divina, ela tem pressupostos diferentes da percepção humana, por isso que é difícil entender. Então, a lógica humana é linear, a lógica divina é quântica. Então, nesse padrão que a gente hoje chama de quântico, que nada mais é do que a lei divina em sua pura essência, eu crio a mudança primeiro dentro de mim, seja lá o que for, para que depois ela possa se manifestar. E vou te dizer mais, não tenha pressa, porque isso muitas vezes demora na nossa percepção de tempo. Porque um dos principais pressupostos da cocriação é que a gente aprenda a entregar. Só que dificilmente a gente entrega. A gente até acredita em tudo isso. Minha opinião, eu falo assim, o descrente, o mais difícil para ele está na fase anterior. Quando a gente ainda está descrente, o desafio é acreditar. É compreender o sistema, é enxergar, quebrar as crenças limitantes, reestruturar a ordem interna. Uma fase. Mas ok, você fez isso. Você já passou no funil. Nós estamos aqui. Pessoas espiritualistas, espiritualizadas, queremos aprender, domingo de manhã, problema da chuva, não é problema nenhum, a gente ama chuva. Então você já está nessa fase, a gente já está nessa fase. Qual é o nosso problema? A pressa. A gente já acredita. A gente fica querendo entender mais para ver, legal, cara, mas como é que eu vou conseguir isso com mais rapidez? Eu já sei, seria legal, eu já vi, cara, uns 10 vezes, não, bacana, tá bacana e tal, mas pula essa etapa. Até isso a gente e como é que eu faço? Esse é que é o drama do negócio. E eu falo, porque esse foi um nó na minha cabeça também, até entender. Quanto mais você larga, curiosamente, maior a chance de mais rápido vir. Quanto mais você quer pegar, não tem. Eu conversava com uma pessoa muito querida da Tassi, né, que a gente encontrou aqui, e quinta-feira, né? E aí eu tô passando por uma aluna nossa também da vida quântica, escuta os pílulas, e aí fiquei até feliz. Ela falou, nossa, Ricardo, passei por uma separação difícil, uma situação complicada, e agora eu estou me abrindo para o amor. Aí eu fui checar com ela, né? Na conversa eu falei, você tá fazendo assim? Tô. Tá fazendo assim? Tô. Tá fazendo assim? Na hora eu falei, você tá fazendo tudo, não tá fluindo, com certeza tá no erro básico. Eu, e aí, tô ansiosa para chegar nela. Claro! Não, tá, você tá no programa de 50 encontros, né? 50 dates. Tá no terceiro. Tá no terceiro. Tá no terceiro. Mas claro que foi o que ela falou, né, Tassi? Que não precisa chegar em 50, né? Tá torcendo pra não precisar chegar em 50. Mas eu achei lindo, porque assim, ela tá aberta, é nítido. Eu falei, eu sei que é difícil, mas qual que é a diferença? Entrega. E é o mais difícil pra gente, porque a gente não aprende. Isso é o oposto de tudo que acontece na Terra. Literalmente, de tudo. Porque a Terra nos ensinou e treinou a gente a ser apegado, por causa do medo. A gente sempre viveu com medo, pela natureza do nosso espírito. Então, não dá para esperar outra coisa da gente. Apegado, com receio, insegurança, a gente quer ter certezas. Só que no mundo espiritual superior você não tem certezas. Como tudo acontece e é co-criado o tempo todo, a toda hora, você não precisa de certezas. Não há necessidade disso.
É como você está, sei lá, né, num ambiente altamente quente e levar roupa de frio. Você não precisa disso, nós não precisamos disso. Mas aqui a gente sempre precisou. Então, para passar para o próximo nível, quando alguém fala ou a gente vê, mas não posso levar meu casaco? Não é que não pode, é que você não precisa. Não, eu só ando com o meu casaco. Sim, mas o seu casaco aqui vai te prejudicar. Até a gente entender isso, demora um tempo, às vezes 1, 2, 3 existências. E eu estou falando de pessoas que já passaram da fase da dúvida. Pessoas que já estão em centros religiosos, já fazem bem, já amam a natureza, os animais, já estão no outro nível. E ainda assim a gente perambula. Então a cocriação é um processo de entrega. Eu vou falar de alguns pontos centrais, né? Que são fundamentais, mas em última instância, o desafio nosso é a entrega. É falar o seguinte: estou no caminho certo, não me preocupo mais com nada. Alguém teve um tratamento espiritual na quinta-feira já? Lembra quando sexta? Vocês viram como o Dr. Fritz levantou? Ele faz isso em todo lugar. Ele fala que é curso intensivo de vida em 30 segundos, 1 minuto. Todo mundo. E como isso é incrível, né? Deixa eu só repetir. Que é isso aqui. Ele fala assim: levanta, quer ver? Levanta. Vamos lá. Levanta o braço, por favor. Não precisa levantar, não. Só. Mas sinal para todo mundo comigo. Ó, parece óbvio, mas é por isso. Gente, a lei divina ela é óbvia. Pega a outra mão e coloca além. Além. Sem encostar. Sem mexer, porque você não vai conseguir encostar. Para encostar, você tem que mexer seu ombro. Sem mexer seu ombro, você encosta na outra mão? Não encosta. Então pensa assim, ó, a outra... Isso, mas esse aqui você não mexe. É só uma figura, só uma figura. Imagina assim, a que você estica e o ombro mexe. Essa daqui que o ombro não mexe. Que simboliza o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele tem um alcance. Ele não muda. Então você imagina, o que está além, não adianta você querer pegar. Você vai cansar. Mas o que está aqui é o foco. Por que a gente sofre? Por que a gente sofre e sofre muito, né? Pouco não. Porque a gente passa a maior parte do tempo colocando foco nas coisas que a gente não pode resolver. E deixa de fazer aquela que a gente pode e deve. Isso aqui é o que a lei divina espera de nós. Sem isso, esquece o resto. Então, não, você pode ser a melhor mãe do mundo. Se você quer mudar a cabeça do seu filho, vai resolver. Você vai ser uma mãe ruim, limitadíssima. Porque é algo que está além do seu alcance. Faz o que está ao seu alcance. Você meio, eu sou um ótimo marido, uma ótima esposa, mas você quer interferir no destino dos filhos, da esposa, eu quero proteger, eu quero tirar a doença do outro, botar em mim. Você não pode fazer isso. Não tem a menor chance disso acontecer. E é um amor que vai ser inútil. Você só vai fazer o outro sofrer mais ainda ao ver o seu sofrimento. Você sabe que até para a gente auxiliar alguém a passar pela dor, a gente tem que ter sabedoria. Porque às vezes o seu jeito de expressar o seu amor desequilibra o outro. Porque como o outro te ama também, a ele, ao ver você sofrendo por ele, chega uma hora que ele não vai te contar as coisas. E você quer saber para ajudar. E é assim que muita gente que se ama se distancia. Cuidado. A única chance de você realmente ajudar alguém é com equilíbrio. Não há a menor chance de ser diferente. Então, são contrapontos que a gente vai ter. E aí a lei divina, a cocriação é isso. Eu faço minha parte, bem feita, e acabou, e vou viver a vida. Porque o universo ele não precisa de lição. A gente não precisa dizer a Deus como fazer o trabalho dele. E a gente fala. Quais são os primórdios da cocriação no nosso dia a dia? A prece. A prece é o grande primórdio, é o primeiro passo de todo mundo que vai evoluindo. Porque a oração está presente em várias culturas, em diversos níveis. Começa pelas adorações politeístas e a gente vai evoluindo para o monoteísmo e vai aprendendo a criar a prece. Seja para Deus, seja para o Buda, seja para o João, para o Pedro, para o Joaquim, para a natureza, mas a oração. Então a oração é um veículo pelo qual a humanidade vai se conectando com o sagrado. E a lei divina é linda, porque ela não está preocupada com forma, mas com essência. Então o indígena está lá orando com tanta fé, sabe, para aquela árvore, mas a essência é verdadeira. E eu estou aqui cheio de palavra bonita, linda e tal, orando para Deus, orgulhoso. A vibração dele é muito mais poderosa do que a minha. Chega mais alto, muito mais que a minha. Veja,
Então, a vibração é que é a lei de todo o processo. Então, a oração vem mostrando a gente a como começar a construir essa linha de criação, de conexão com Deus. Aguardando que já a gente conecta tudo. Aí, observe que muitas vezes o que você pede em oração acontece. Mas não sei se você já notou, a maioria das vezes não é de imediato. Estou observando. Tem muitas coisas que a gente pede na vida que quando elas ocorrem, a gente até já esqueceu que um dia pediu. Sonhos. Eu me lembro de situações que eu imaginava na adolescência que hoje eu estou vivendo. Lá atrás. Hoje eu estou vivendo. Não era tempo. Era o tempo de semear. Era o tempo de colher. Por isso que a oração é um instrumento de entrega. É confiança. Deixa aqui a lei da atração que eu volto nela. Né? Volta para cá. Qual é a oração mais conhecida no mundo ocidental? Vamos analisar o Pai Nosso juntos? Vamos embora. Uma coisa mais linda isso aqui. Pai Nosso, ele é dividido em duas partes. Vamos pegar a primeira parte. Aliás, eu acho lindo o Pai Nosso em inglês, em aramaico. Tava lá, tô memorizando o aramaico. Eu vou fazer o Pai Nosso em aramaico. É lindo, é lindo. Aí, o Pai Nosso começa. Vamos falar em português, todo mundo tá junto. Vamos lá. Frase por frase. Qual a primeira frase? 1, 2, 3. Pai Nosso que estás no céu. Isso. Qual o primeiro conselho? Vamos lá. Jesus deu o Pai Nosso. Ensina-nos a orar, Senhor. Ele ensinou. Primeira frase. Entenda onde Deus está. Todos os lugares, porque o céu era o símbolo do todo, do que era maior. Então entenda, Deus está em todo lugar. Só funciona assim. Sinta-se conectado. O Senhor da vida está em todas as partes. Santificado seja o vosso nome. Santifica o nome de Deus, honre. Lembre, ele é sagrado. Né? Então assim, não adianta saber com a cabeça. Eu acredito em Deus. Um monte de gente diz que acredita em Deus. No IBGE, lá no Brasil, você acredita em Deus? Garanto que todos os políticos corruptos, a maioria acredita. Vai na igreja. Ladrão, assassino, pessoas fazem coisas erradas. Vários. Eu já fiz visita em prisão, faço a visita lá, você vê, vários rezam. Então, acreditar em Deus é uma coisa, isso não significa muito. Então, eu tenho que acreditar, mas eu tenho que sentir o quão sagrado isso é. Mais. Venha a nós o vosso reino. Então é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Não é venha a nós o meu reino? A voz, desculpa, repete aí, por favor. Venha a nós o vosso reino. Só para ajudar essa, fala a próxima. Seja feita a vossa vontade. Não, deve estar errado, deve ser a nossa. Imagina, tem que rezar para Deus, Senhor, que é a minha vontade. My kingdom. Eu sou o rei aqui do pedaço. Olha só, Jesus falou, entrega meu filho, não é a sua vontade não, criatura. Fala no Pai Nosso. A gente reza o tempo todo, tudo automático, tem que sentir o que está ali. Não é sobre mim, é o que acontece através de mim, não é? Entenda, a vida não é sobre você. Lamento informar. Por mais que doa no ego, é o que acontece através de você, através de nós. A vida é isso, é sobre isso. Enquanto a gente acha que a vida é sobre nós, é eu humano. Quando a gente entende que a vida flui através de nós, é o eu de vida. Esse é o despertar. Então, entrega. Qual o próximo? Sim, na terra como no céu. Tá vendo? Ou seja, todo o universo é permeado por essa lei. Deus está em todo lugar, sinta a presença dele, confie que a lei divina é perfeita e vai trazer o que você necessita. E é assim em todo o universo. Veja, falou isso, 50% para nós. Vamos lá, vamos para os outros 50%. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que legal. Primeira coisa, não sei se vocês notaram, 50% do Pai Nosso não se pede nada. É só reconhecimento. É conexão. A minha primeira palavra do Pai Nosso é conexão. Eu preciso me conectar com Deus, entender a lei divina. Aí Jesus nos conselhos após a conexão começa. Agradeça. Veja, a gratidão, ela sempre vem antes de pedir qualquer coisa. A gente faz o oposto. Aliás, quando faz, a gente pede nem agradece, né? Às vezes a gente nem agradece.
Então, obrigado pelo pão de cada dia do Instagram hoje. Aí, olha que esse então nem se fala. Qual que é o próximo? Perdoar as nossas ofensas. Presta bem atenção nessa questão do perdão. Ó, o perdão, como o Emmanuel falava, Chico, foi tão importante, e ele é tão importante, que foi a última lição que o Cristo fez questão de deixar para nós, antes de retornar à pátria espiritual. A última frase do Cristo é: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Dando testemunho de perdão. Não há a menor chance da gente mudar de nível de consciência guardando mágoa. Ah, mas eu estou sofrendo. Não estou questionando. Não estou questionando dor de ninguém, pelo amor de Deus. Cada um de nós tem as suas. Só estou dizendo que nós vamos ter que ter paciência para curar essa. É tipo um braço, quebrei o braço. Eu sei, está doendo, não consigo, tem um tempo para recuperar. Ah, vai demorar 1, 2, 3 meses, tudo bem. Mas não queira pegar as coisas agora. Eu com mágoa. Demora um tempo para trabalhar, eu quero trabalhar. Seria o equivalente no braço tomar um remédio, fazer fisioterapia. Um dia vai curar. É só você ter essa paciência. Mas o perdão é a mesma coisa. Porque a mágoa bloqueia. Bloqueia o fluxo de paz, de leveza, de tranquilidade. E isso eu estou falando de corações bons, viu? Repito, não estou nem entrando no mérito da pessoa egocêntrica. Não. Falando da gente que já está tentando melhorar. Então veja, falando a minha, do Cristo. Cristo, antes de começar a pedir alguma coisa, ele falou: agradeça e liberte-se das mágoas. Ricardo, eu não consigo. Reza. Deixa eu contar umas técnicas boas aí. Reza para a pessoa que te fez mal. Ah, mas eu já estou fazendo isso. Na obrigação? Ai, cara, mas eu não consigo. Então vou te ensinar uma coisa que o Dr. Freitas falou uma vez, anos atrás, para uma moça. Isso fez uma diferença para mim, inclusive, porque eu nunca tinha pensado nisso. Porque o que aconteceu? Ela, ela tinha se divorciado. Na realidade, assim, a melhor amiga dela traiu ela com o marido dela, ou o marido dela traiu ela com a melhor amiga dela. E aí, assim, tecnicamente, ela teria todos os motivos do mundo para estar magoada duplamente. E aí saiu, foi morar com ela, abandonou, e aí nem cuidar da filha deles direito, estava cuidando. Então, assim, difícil. Vou dizer que não. Muito difícil. E ela estava lá, ia lá, trabalhava. E era nítido. Eu botava a mão, tava aquela mancha escura no peito dela e na mente. Na época ainda gostava muito dele, né? E estava pesado isso. E aí, claro, travando, doente, problema financeiro, porque trava tudo. É difícil esse tempo. Bem mineiro. Não é fácil. E aí falou assim: reza, minha filha. Mas eu não consigo, doutor. Faz o seguinte: reza pro anjo da guarda dele. Você consegue rezar pro anjo da guarda? Você já pensou como o anjo da guarda dele deve estar triste com ele pelo que ele fez? Assim, alguém está triste com ele como eu? Tá, para isso eu rezo. Se você não conseguir, reza para o universo. Para que o universo chegue até ele e traga ele o que ele precisa. Mas vai trabalhando em você, sabe, treinando na sua mente a emissão de coisas boas para quem te prejudicou de alguma forma. Porque ninguém que está saudável ajuda alguém. As histórias de perdão são lindas e inúmeras, né? Mahatma Gandhi tem numa entrevista histórica que ele deu com a repórter da BBC, quando ela perguntou para ele o que era perdão. E aí ele fala assim: eu não sei te responder, minha filha, essa pergunta. Como assim, Mahatma? Minha filha, tem tanto tempo que eu não me sinto mais ofendido. Que eu já não sei, como não? Esse povo todo aí, um monte de radical muçulmano que quer sua morte, que não aceita a paz com os hindus. Minha filha, você acha que eles estão saudáveis? Você acha que alguém que é intolerante está saudável? Pessoas doentes precisam de compaixão e tratamento. Se eu ficar com raiva delas, eu vou ficar doente também. Olha, nível de consciência. Porque Gandhi não nasceu com esse nível de consciência. Vocês conhecem a história de Gandhi. Gandhi se formou em direito em Londres, ele foi advogar. Depois que ele foi para a África do Sul, que ele foi jogado para fora de um trem, teve um acesso de fúria, de raiva para a cor dele. Ele era um advogado bem sucedido, né? Comprou de primeira classe, mas o apartheid tinha começado de maneira muito forte. Ele chega em Durban, na Índia, na África do Sul, e aí começa todo um trabalho. É a primeira vez que ele faz o pacto de vou ficar com fome. Ele é preso a primeira vez. Enfim, aí começa toda a história. Então Gandhi vai se transformando. Gandhi nasceu Mohandas. Ele se torna Gandhi. Ele nasceu um homem com
se irritava, irascível. Aliás, ele é muito irônico isso, né? Porque o título de Gandhi na história é maior pacifista do século XX. O maior pacifista do século XX tinha muita raiva na primeira parte da vida dele. De muitas coisas. Então, é um processo. Não é fácil. Chico, uma vez ficou magoado. Chegou 2 horas da manhã em casa. E aí ele tinha, quem gosta de animais vai entender, imagina o peso dele. Ele tinha um cachorrinho que ele sempre dava comida. Tratava. Então ele vinha cansado do centro, tinha atendido um monte de gente, chegava em casa, ia tratar dele e aí ia dormir, ia tratar. E aí, um dia, a vizinha que amava o Chico, achava o Chico incrível, adorava, ele teve uma brilhante ideia. Eu preciso ajudar o Chico. E ela teve uma ideia assim, incrível. Vou matar o cachorro.